Todo fim de ano é a mesma coisa. A gente começa a torcer para dar tudo certo ano que vem, para melhorar. Quem está torcendo para ano que vem ser melhor? Então não deveria. Porque torcer é tipo um pensamento positivo. Ai, tomara que dê certo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que você ainda não vê, mas já aconteceu. Então não fique esperando coisas boas para o ano que vem, não. Declara e faz alguma coisa por isso, porque a fé sem obras é... Não adianta acreditar e não ter obras para que aquilo aconteça. Não adianta acreditar, declarar e não fazer algo para aquilo acontecer. Mas todo final de ano é a mesma coisa. A gente começa a esperar por um ano melhor. A gente começa a esperar por uma unção divina, por uma mudança, por um milagre, por algo cair do céu. É sempre assim. Mas sabe uma coisa que eu tenho estudado profundamente? É que cada vez que você observar a vida de quem deu certo e trazer esse modelo para a sua vida, mais chance você tem do próximo ano ser melhor. Vou repetir. Cada vez que você olhar para a vida de quem deu certo e modelar isso, imitar isso, mais chance você tem de ano que vem realmente ser melhor. E não ficar apenas nas tuas palavras ou no teu pensamento positivo. E tem uma pessoa na Bíblia que mandou a gente imitá-lo. Existe uma pessoa na Bíblia que falou o seguinte: ó, dá uma olhada em mim e pode fazer o que eu faço. O único que se garantiu falando, me imita, porque eu também estou imitando alguém. Qual foi o nome dessa pessoa? O apóstolo Paulo. A gente pode olhar para muitos grandes pensadores da antiguidade, desde os gregos até Sêneca em Roma. Os filósofos mais contemporâneos, você vai ver grandes pensadores, homens, mulheres que fizeram a diferença na sociedade com a forma que pensavam. Mas você não vai ver alguém que está há milênios transformando a forma de pensar como o apóstolo Paulo através de Jesus Cristo. Então o que nós vamos estudar, repete comigo, estudar. O que nós vamos estudar nessa noite, por isso que eu te aconselho pegar papel e caneta. O que nós vamos estudar nessa noite é para nós imitarmos Paulo assim como ele imita a Cristo. Porque não tem para o próximo ano ser o melhor ano da nossa vida se a gente não fazer o que dá certo. Para de tentar fazer o que você acha e começa a fazer o que dá certo. Para de fazer o que você acredita que pode ser melhor e faz o que você já viu acontecer e dar certo. É muito melhor, é mais prático e é bíblico. Então nós vamos guiar essa noite em cima dos conselhos do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia. Os Gálatas ficavam hoje na atual Turquia, e mais ou menos entre 45 e 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, começa a escrever para a igreja dos Gálatas. E naquela época, a função de Paulo era muito difícil, porque ele tinha que, através de escrita, disciplinar, discipular, instruir o início do cristianismo. Então ele não podia deixar com que falsos mestres se estabelecessem, aproveitassem do movimento que está crescendo do cristianismo e falsos mestres entrarem. Ele não podia deixar que os judeus oprimissem os gentios, dizendo: se não seguir a lei de Moisés, não adianta. E ele tinha que pregar o evangelho de Cristo, porque Cristo era suficiente para salvar as pessoas e já não era mais necessária a lei de Moisés e nem a introdução das mentiras do paganismo. Então Paulo tinha um trabalho difícil de ser professor além de apóstolo, ou seja, além de ser um abridor de portas por um novo tempo, além de ser um empreendedor do reino, ele tinha que ser um professor e falar: não façam isso, cuidado com aquilo, se acontecer isso, age assim. Ele tinha que mentorear, literalmente. A palavra mentorear é passar a mente da pessoa para outra. Ele tinha que passar o que estava na mente dele para as pessoas.
E naquela época não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada que a gente usa hoje. Mas já tinha pena e pergaminho. Cada um usa a ferramenta que tem na sua época. Hoje você não usa mais pena e pergaminho. Mas a pergunta é: o que você está usando? O que você tem nas mãos hoje? Suas redes sociais estão nas suas mãos. Você usa ela para quê? Porque o apóstolo Paulo, com as ferramentas que tinha nas mãos, escreveu algo que 2000 anos depois a gente está lendo aqui. Tem gente que sabe como usar as ferramentas que Deus dá, e tem gente que desperdiça não só as ferramentas, mas as oportunidades que Deus dá. Aliás, a Bíblia diz através de Salomão em Eclesiastes que não é do rápido a corrida, e nem dos sábios o pão, e nem do forte a vitória da batalha, mas tempo e oportunidades acontecem a todos. Está escrito: tempo e oportunidade acontece a todos. Às vezes você não é o mais rápido, não é o melhor, não é o mais preparado, mas se aproveitou a oportunidade e fez no tempo certo, aí Deus entra. Então preste atenção, porque para você viver o extraordinário a ponto de transbordar, você precisa modelar, imitar quem deu certo. E hoje nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo, ou os conselhos que ele deu aos Gálatas. Abre comigo no capítulo 6. Diz assim: irmãos, vou ler na versão NVI. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Alguém aqui já cometeu pecado? 3 pessoas? O Senhor pode levar à igreja, eles estão prontos. Graças a Deus. Só 3. Alguém aqui já cometeu alguns pecados? Alguém aqui cometeu muitos pecados? Alguém aqui daria permissão para eu passar teus 5 últimos pecados aqui no telão? Para a gente ver? Difícil, né? Imagina se no juízo final Jesus inventa isso. Não, Jesus, pelo amor de Deus, não passa não, eu me arrependo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós decidimos levar uma vida cristã, nós decidimos diretamente também não viver mais no pecado. Isso quer dizer que talvez você um dia minta. Ainda falta muito tempo de vida para você, e talvez por alguma distração ou por um momento de fraqueza você minta porque não queria entrar numa situação difícil, mas isso não te faz um mentiroso se você se arrepender e confessar e largar. Então, quando o apóstolo Paulo vai combater o pecado, ele não está falando dos que cometemos, que Cristo já perdoou na cruz, mas do estilo de vida de pecado. Não é de gente que mentiu uma vez e se arrependeu, é do mentiroso, que está sempre mentindo. Esses dias eu cheguei para um amigo meu, bem próximo a mim, peguei 2 mentiras dele, crente, chamei ele para conversar, falei: cara, eu percebi que você tem mentido. Você sabe que é pecado, né? Além de ser feio, por exemplo, no mundo dos negócios, se você mentir, é só uma vez. Você cai num descrédito, além de ser feio, além de te dar descrédito, além de fazer as pessoas rirem por trás de você, é pecado. E é um pecado que te dá filiação, porque o pai da mentira é o diabo. Mas a gente pode ficar falando aqui uma lista de pecados que a gente comete. Pensamentos impuros, fornicação, desejos impróprios, cobiça, pegar o que não é teu, roubar, desejar o que é do próximo, inveja, a gente pode ficar aqui, violência, diminuir, humilhar alguém, discriminar o próximo, não honrar pai e mãe, não honrar as autoridades. Eu posso ficar aqui a noite toda falando uma lista de coisas. O bom é que você não precisa de lista, porque o Espírito Santo, ele já está dentro de você. E quando você está no caminho errado, você já sabe que está. E tem outra coisa: quem tem o Espírito Santo nunca mais consegue pecar em paz, então nem adianta tentar.
Você pode até cometer o pecado, mas vai ficar tanta falta de paz. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Que é melhor nem ir. Vai por esse caminho, mas não. Não vale a pena. Aí o apóstolo Paulo, aliás, Provérbios diz o seguinte: aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará. Quem quer prosperar aqui? Aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí o apóstolo Paulo, logo no primeiro versículo do capítulo 6, diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, porque é muito difícil esse alguém simplesmente confessar, ele tem que ser surpreendido, né? O apóstolo Paulo já sabia. Se for surpreendido, vocês que são espirituais, ou seja, porque quem está vivendo em pecado está na carnalidade, senão não estaria no pecado, deverão restaurá-lo com mansidão. O apóstolo Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de... Então, se você surpreende um irmão, uma irmã, uma pessoa do seu conhecimento crente em pecado, como você imitaria o apóstolo Paulo? Qual seria a reação correta? Surpreendeu em pecado. O que você faz? Bota no Facebook: hoje eu vi. É isso? Vai correndo contar para o pastor o que você viu. É isso? Declara que agora, a partir de agora, as portas do céu vão se fechar sobre a vida dele, porque ele está em pecado. É isso? O que o apóstolo Paulo está falando para imitar? Se você surpreender alguém, vai lá e restaura essa pessoa. Restaura. Viu? Em vez de fofocar, acompanha agora para mudar. Senão nem vê, senão nem se mete. O apóstolo Paulo está falando: se não é para restaurar, cala a tua boca, porque você tem os seus. Ele vai falar isso agora. Não. Mas é que eu me preocupo tanto com esse irmão que eu quero saber de todos os detalhes desse pecado. Então vai ter que restaurar. É uma aliança que o apóstolo Paulo está te propondo. Quer cuidar mesmo? Então você vai ter que restaurá-lo. Mas como é que vai ser essa restauração? Em mansidão. Cada um. E cuide-se você também, porque cada um tem suas próprias tentações. É o que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para não. Então eu chamei esse meu amigo no almoço e falei: cara, eu reparei isso. Olha, eu já menti várias vezes na minha vida e eu sei o que é isso, mas como você está fazendo de forma repetida, você está precisando de alguma ajuda? Está acontecendo alguma coisa? E ele falou: cara, eu não sei o que é, eu tenho me sentido para baixo, isso me faz me sentir melhor. Eu falei: será que é emocional? Ou você acha que você está com alguma brecha? Eu comecei a conversar com ele. Em 2 horas de conversa ele começou a chorar. Ele falou: cara, eu estou arrependido, isso é feio demais. E oramos e restauramos. Sabe quantas pessoas descobriram isso? Nenhuma. Ele confessou para mim, eu orei por ele. Como eu já confessei meus pecados para outros. Orei, restauramos em mansidão. E agora se afasta do pecado, porque se não confessar e deixar, não tem misericórdia. A misericórdia é para quem deixa. Quem está entendendo? A primeira instrução do apóstolo Paulo para a gente: quer transbordo? Quer mesmo? Quer prosperar mesmo? Então vai ter que ficar longe do pecado. Por quê? Você está salvo em Cristo Jesus se creu nele e foi batizado. O problema que a gente está discutindo aqui não é só a salvação, é as consequências. O pecado atrasa muito nossa vida na terra. O pecado traz vergonhas que você não consegue se levantar depois financeiramente, matrimonialmente. Jesus entende. O crente tem aquela desculpa que Jesus entende minhas fraquezas. Claro que entende. Nós não estamos falando aqui se Jesus vai te perdoar ou não, porque se não foi um pecado contra o Espírito Santo, ele vai te perdoar. O que a gente está falando aqui é o atraso da tua vida. O problema é que a gente acha que está sempre com uma vida certa. E esse ano eu e minha esposa paramos para a gente anotar tudo que a gente acha que tem que mudar de errado. Não é mudar para melhor, não. Já estou bem, mas quero melhor, não. De errado. Gente, a gente fez uma lista que estava quase dando uma página. Eu falei: gente, eu estou fazendo isso tudo de errado. Porque tem coisas que nem são pecados, mas você sabe que Deus não está deixando você fazer.
Eu não vou levar para o próximo ano o que me impediu de ser mais íntimo de Deus no último ano, porque o próximo ano nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para quem o ama. E quem aqui ama o Senhor diz amém. Só que ainda tem mais 10 instruções do apóstolo Paulo. Essa foi só a primeira. Depois ele continua: agora levem os fardos um dos outros, para que assim se cumpra a lei de Cristo. Logo depois dele falar do pecado, ele fala do fardo. Por quê? Porque cada um tem um peso. O que é fardo? Um peso. Cada um aqui tem um peso para carregar. Um está carregando o peso porque está no segundo casamento, está criando o filho do primeiro casamento do outro e está com esse peso dos enteados. O outro está com peso porque a mãe morreu ano passado e era a maior ligação emocional que tinha na família. Não se dá com o pai e só a mãe morreu, está carregando o peso da perda. Outros estão carregando o peso da separação. O marido saiu de casa, se deixou com 3 filhos, não está dando pensão e você está tendo que levar esse peso. Outros estão com o peso da traição. Você foi traído no trabalho, foi traído no casamento, foi traído em alguma situação e não está sabendo o que fazer. Outros estão levando o peso do abandono. A pessoa que deveria te proteger foi embora. Outros estão levando o peso da falta de dinheiro, da vergonha de não ter o que comer em casa, de os filhos não poderem mais ir para a escola. Cada um aqui está carregando um peso. O peso de um diagnóstico médico, o peso de um diagnóstico mental. Cada um aqui está com algum tipo de fardo, sim ou não? É claro, seres humanos. Se você não tivesse com peso, você já estaria flutuando rumo ao céu. O que nos faz humanos é termos fardos para carregar. E aí a Bíblia vem, o apóstolo Paulo dizendo, me imita. Ele já começa falando, olha, se você surpreender alguém em pecado, já que você é espiritual, quem aqui é espiritual? Se você não é carnal, é espiritual, faz o seguinte: repreenda essa pessoa em amor, restaura essa pessoa com mansidão, mas cuide-se você também, para que você não entre em tentação. Aí logo no versículo 2, e carreguem os fardos um dos outros, para que assim se cumpra a lei de Cristo. A lei de Cristo, não a de Moisés. A lei de Cristo, que é a graça, só se cumpre na tua vida se você estiver carregando o peso de alguém. Se Deus te prosperou financeiramente e você não está dando um gás para alguém, literalmente o gás de cozinha, não está faltando comida na tua casa e você não dá uma cesta básica para ninguém. Você tem as 2 pernas e não dá a mão para quem não tem uma perna de se apoiar. Se você não está carregando o fardo de alguém, você sabe que a pessoa está separada, e em vez de estar lá perguntando se ela está precisando de uma comida porque o marido foi embora, você está julgando que ela está separada. Quem vai para o inferno é você. Segundo a palavra, né? Não é que eu acho, não. Nós fomos chamados para carregar o fardo um dos outros. Tiago, qual é a recompensa de carregar o fardo um do outro? Cumprir a lei de Cristo, ou seja, nunca na sua vida você vai ter um vazio existencial, nunca a depressão vai encontrar o endereço da tua mente, a ansiedade vai pegar a tua mente, porque quem está na lei de Cristo, na graça, ou seja, carregando o fardo um dos outros, nem tem tempo para sentir essas coisas. Está tão ocupado ajudando os outros que o sentido de vida, o senso de propósito está pulando de dentro para fora. Ou seja, eu não estou falando de coisas que eu acho. Aliás, não acredite no que os outros acham. Acredito no que está escrito. Eu estou lendo o que está escrito. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Fala para o irmão que está do lado. Esse ano não é ano de se achar. Já viu aquele negócio? Fulano está se achando. Se achando o quê, gente? Me explica. O que a gente está se achando? Vamos morrer. Sabia que a gente vai morrer? Sabia que se você tiver 5 bilhões de euros, você vai morrer? Sabia? Você sabia que se você ganhar o prêmio Nobel, você também vai morrer? Não importa quantos títulos você tenha, não importa quanto dinheiro você ganhe, é melhor ter dinheiro que não ter, tá? Não estou falando contra o dinheiro, não. Eu estou dizendo que nada disso protege você da mortalidade, protege você de um diagnóstico,
protege você de um problema qualquer, protege você de um acidente. Ou seja, a gente vai se achar o quê se estamos tão vulneráveis como qualquer outro nesse mundo? Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com alguém. O que o apóstolo Paulo está falando no 3 e 4? Que quando você está se achando é porque você está se comparando. E as redes sociais, a internet, ela explodiu o modo comparação no ser humano. Você vê a viagem dos outros e fica: meu Deus, como é que pode essa pessoa viajar? Eu nunca viajo. Você vê, a pessoa está magrinha, como é que ela perdeu esses quilos todos? Na verdade é um efeito, né? Que bota aqui, emagrece. Mas, vamos... Aí fica: meu Deus, como é que pode essa mulher estar magra desse jeito? Tudo é comparação. O corpo a gente compara, a viagem a gente compara, os filhos a gente compara. Caramba, mais um filho, né? Deve estar com dinheiro, né? Porque está botando esses filhos todo no mundo. O apóstolo falou assim: para que você está se enganando a si mesmo, se achando alguma coisa? Ao invés disso, pare de se comparar com os outros e orgulhe-se do que você está fazendo. Pois cada um, versículo 5, deve levar a própria carga. Isso aqui é muito profundo. Sabe por que você não pode olhar para o lado? Ou seja, sabe por que você não pode ficar se comparando? Repete comigo: esse ano, chega de comparação. Porque cada um tem que levar a sua própria carga. Se você, além da sua carga, que é obrigatória, ficar olhando para o lado, você vai carregar um peso que não era teu. É por isso que tem gente entrando em depressão, em quadro de ansiedade, insônia, perdendo a fé de tanto que está preocupado, já não acredita mais em nada, porque está o tempo todo olhando para o lado, em vez de olhar para o que Deus te entregou. Evite, por favor. Se você quer transbordar esse ano que entra, evite olhar para os lados e olhe mais para o alto. Evite se comparar e carregue a tua carga, que já não é leve. Para que tu vai inventar problema de entrar na vida dos outros? Se alguém vir falar comigo: Tiago, tu tá sabendo? Falando: não quero. Eu estou cheio de problema para resolver, eu estou cheio de boleto para pagar, eu estou cheio de erro para acertar com Deus. Não me traz problema dos outros, não. Ou seja, o fofoqueiro morre comigo, porque eu não dou chance para fofoqueiro. O fofoqueiro vem querer trazer: você está sabendo, fulano? Eu falei: não posso, porque eu estou cheio de problema também. Quando você contar o dele, eu vou querer contar os meus. Você não vai aguentar. Rapidinho o fofoqueiro desiste, porque ele quer contar para quem quer escutar e espalhar. Mas toda fofoca morre no ouvido de um homem sábio. Eu já oprimo logo o fofoqueiro, porque a estratégia do fofoqueiro é o seguinte: é só você escutar, para ele voltar com a informação como se você, só porque escutou, concordou com tudo. E aí joga um contra o outro. Por isso você não deve nem escutar. Já tem os seus problemas, você já tem a sua carga para carregar. Está sabendo que o irmão caiu em pecado? Caiu mesmo, você ajudou? Não, só estou te trazendo informação. Satanás, aparta-te de mim então. Agora vai começar a ficar mais difícil. O que é instruído na palavra, partilhe de todas as coisas boas que possui com aquele que o instrui. Todos os meus mentores, meus pastores, meus pais, todo mundo que me ensinou a palavra até hoje recebe de todas as coisas boas que Deus tem me dado. Eu nunca encontrei com alguém que é um mentor espiritual para mim, alguém que me ensinou a palavra. São alguns homens e mulheres. Alguém que tem uma importância de mestre, de professor na minha vida. Eu nunca, o Espírito Santo está aqui de testemunha, nunca encontrei com uma dessas pessoas sem levar um grande presente ou uma grande oferta. Eu não conseguiria fazer isso. Primeiro, porque é um princípio bíblico. E segundo, que é uma questão de educação, respeito e honra. O apóstolo Paulo, que falou: me imite porque eu imito Cristo, está falando o seguinte:
compartilha com quem te instruiu na palavra todas as coisas boas que você tem. Ou seja, ele não está pedindo as coisas ruins e nem se você está apertado. Está falando para você que por causa da palavra prosperou e esqueceu de quem te ensinou. Qual foi a última vez que você procurou quem te esclareceu a palavra, quem te mostrou o caminho da prosperidade, o caminho da cura, o caminho da retidão, quem te tirou daquele lamaçal pregando o evangelho para você e falou assim: você sabia que Deus me abençoou? Eu quero te abençoar. Você sabia que eu vou fazer uma viagem? Quer ir comigo? Na última viagem que eu fiz internacional com a minha esposa, falei: meu amor, ela falou: Tiago, vamos fazer uma viagem para o lugar tal? Eu falei: vamos levar nossos pastores? Era uma viagem cara, não era fácil de pagar. Ela falou: vamos. Eu falei: pastor, Deus me deu uma possibilidade aqui de ir para tal lugar, se eu quer ir comigo, eu estou lhe convidando. Porque a Bíblia diz, não sou eu que acho, eu não acho nada. A Bíblia diz que aquele que é instruído na palavra, reparta com aquele que instrui todas as coisas boas que está recebendo. 7. São muitas instruções. Quem está anotando, está pegando. Quem não está anotando, amanhã só vai lembrar de 13%, que é o que a ciência diz. Que quando você não anota, você só retém 13% do que foi falado. Mas para quem está anotando, prepara que isso aí vai ser uma instrução para o ano todo. E o próximo ano vai ser o melhor ano da tua vida até hoje. 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Suas sementes são carnais ou espirituais? As sementes que você está espalhando na vida dos outros, por exemplo, estou com raiva, grito com uma pessoa, semeei uma semente carnal. A raiva é uma semente carnal, o ódio é uma semente carnal, o ciúme é uma semente carnal, a inveja, o que é inveja? Inveja não é você querer o que os outros têm, isso é cobiça. Inveja é você querer que ele não tenha, porque você também não tem. É pior. É você querer que ele bata com um carro novo, você torce para dar errado, porque você não pode comprar aquele carro. E quando você tem ciúme, tem inveja e todas essas coisas, fofoca, calúnia, espalha notícia que você nem sabe se é verdade, mas te falaram, você passa como se fosse, você está semeando na carne, e na carne você colherá destruição. Como é essa destruição? No julgamento final, quando a Bíblia diz que nossos corpos serão entregues para Satanás para serem castigados. Está escrito. Mas para quem colhe no Espírito, estou orando por você, hein, irmão. Estou levando a cesta básica lá que você está precisando, hein? Nesse pecado aí nós vamos restaurar junto. Eu não vou te largar enquanto você não sair disso. Quem semeia no Espírito receberá a vida eterna. Nove, e não nos cansemos. Repete comigo: eu não vou me cansar. Eu não vou me cansar. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Porque o apóstolo Paulo está falando, não se cansa de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Você faz o bem, a pessoa não retribui. Você faz o bem, a pessoa não diz nem obrigado. Você faz o bem, depois ela dá as costas para você. Você faz o bem, ela finge que você não fez nada. Você faz o bem, depois ela cola justamente com quem está falando mal de você. Fazer o bem cansa. Mas se você não desanimar, diz a Bíblia, você colhe. Não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo, se, você não desanimar, vai colher. Outro versículo diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, tem gente tentando vencer o mal com a oração. Vou orar muito para o mal sair. Não vai, não está escrito isso. Vou vencer o mal com jejum. Não, demônio você pode expulsar com jejum. O mal não. O mal só se vence com uma arma, está escrito. Fazendo o... Não quer fazer o bem, não vence mal. Não se canse de fazer o bem. Muita gente que você vai fazer o bem, ou seja, abençoar, fazer o bem,
vai te amaldiçoar. Você já falou bem de pessoas que falaram mal de você? Você já ajudou pessoas que depois viraram a cara para você? É por isso que a gente cansa de fazer o bem. Às vezes eu posto uns vídeos lá no Instagram, a pessoa fala: ah, Thiago, essa história de novo de ajudar os outros. Não, fiz muito isso na minha vida e agora só estou apanhando. Se cansou de fazer o bem. Abriu mão da colheita. Quem se cansa de fazer o bem, abre mão da colheita. Quem se cansa de fazer o bem, abre mão da colheita. Eu estava no aeroporto há um tempo atrás, para embarcar. E aí quando estava no check-in, uma senhora parou com 3, 4 crianças, cheia de mala, e começou a gritar na fila do check-in assim: alguém, por favor, me ajuda. Eu já estou há 2 dias nesse aeroporto. E começou a chorar. Minhas crianças estão aqui. Isso era o aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Eu preciso voltar para a Bahia. Eu não tenho como voltar, alguém me ajuda. E eu fiquei penalizado com aquela situação, saí do check-in. Eu estava indo fazer um voo internacional. Falei: senhora, aguenta aí, eu vou te ajudar. Seu problema está resolvido. Fica aí, eu vou te ajudar. Acabou o check-in, peguei minha passagem. Falei: o que está acontecendo? Eu tinha uma passagem para a Bahia ontem, para voltar para casa com as crianças. Uma senhora bem simples, sabe? Uma família muito simples. E só que eu fui para o aeroporto errado, era o de Congonhas, eu vim aqui para Guarulhos, não deu tempo para pegar o voo, a companhia aérea não quer me colocar em próximo hoje, eu estou 2 dias aqui, eu não aguento mais. Falei: calma, eu vou resolver, vou comprar passagem para todo mundo. Aí começaram a chorar: obrigado, meu Deus. A criancinha me abraçou, ela falou: Deus te abençoe, meu filho. Eu falei: amém, vamos comprar. Falei: vamos lá. Tinha uma loja de uma companhia aérea bem assim na nossa frente, vamos lá. Ela falou: não pode ser, tem que ser na companhia aérea tal, que era em outro terminal. Aí eu falei assim: mas no outro terminal eu não consigo ir, porque eu vou embarcar um voo internacional agora, vai demorar 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Ela falou: você não pode nem então me dar um dinheiro que eu vou lá e compro? Eu queria ir lá comprar. Eu falei: a senhora não tem esse dinheiro todo aqui. Peguei o que eu tinha de dinheiro, que não era muito, e dei para ela. Conclusão: um dia depois eu vi no jornal que era um golpe, era uma quadrilha que alugava as crianças e dava golpe no aeroporto. Aí a Janine: tu perdeu o dinheiro para isso? Eu falei: Janine, mas vou te falar, foi um dinheiro bem perdido, porque a mulher, pela encenação, valeu. Ela me fez chorar. Gente, pela encenação foi um dinheiro perdido. Se era um teatro, eu pagava. Foi a entrada para assistir o show. Ou seja, era um golpe. 2 semanas depois, eu vi uma família na rua numa situação e parei para ajudar. E nem me lembrava do golpe que eu tomei 2 semanas atrás, porque eu não vou me cansar de fazer o bem, porque algumas pessoas fazem o mal. Não vou! Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, vai ter um tempo que você não vai ter essa oportunidade, é o que a Bíblia está falando. Enquanto você tem oportunidade, faça o bem para quem? Todo mundo. Para quem te fez bem, para quem te fez mal, para quem tentou te destruir, para quem tentou te levantar, para quem gosta de você, para quem não gosta de você. Faça o bem para todos, mas em especial aos da família da fé. Nós temos um compromisso um com os outros, porque fazemos parte da mesma família. Quando você disse sim para Jesus, você se tornou meu irmão. E apesar de não sermos família de sangue, e não necessariamente vamos nos gostar, nós vamos nos amar. Porque as pessoas confundem gostar com amar. Para gostar tem que ter sentimento. Para amar não. Porque amar não é um sentimento, amar é um mandamento. E é muito fácil você entender o amor bíblico quando Jesus explica o que é o amor contando a parábola do bom samaritano. Tem um homem caído no chão, passa o sacerdote, não ajuda, passa o levita, não ajuda, mas o samaritano, que não falava com os judeus, e quem estava caído no chão espancado e assaltado era um judeu, quando olha para aquele homem, não consegue seguir o caminho, porque ele imaginou a cena sendo ele.
É igual para quem tem filho aqui e vê acidente, afogamento com uma criança na internet ou na TV. Você sente como se fosse seu filho, você sente aquela dor, quem está entendendo? E aí quando você sente o que o outro está sentindo, o nome disso é amor. Esse é o amor de Cristo. Você não precisa gostar dessa pessoa. O bom samaritano nunca nem viu. Eu não tinha como gostar, mas ele amou, porque se colocou no lugar dela, sentiu o que ela estava sentindo e não continuou, não conseguiu continuar seu caminho sem fazer alguma coisa por quem estava caído. Você vai ter que fazer o bem para a pessoa que você nem gosta, mas agora que ela está em Cristo e você também tem que amar. Difícil, hein? A proposta do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, que se estende para a igreja do Brasil e do mundo que nos assiste hoje, é que cumpramos tudo o que precisa ser feito para realmente transbordarmos no Senhor. E não vivamos apenas de declarações, que é fundamental. Não vivamos apenas de expectativas, fundamental, mas não é suficiente, apesar de fundamental. O que vai completar essa explosão de glória que está vindo sobre você, tua casa e teus negócios, o que vai completar essa graça e misericórdia divina que está caindo sobre você e tua família, sobre teus filhos e sobre os filhos dos teus filhos, o que vai completar essa prosperidade do céu que te protege com saúde, segurança, paz, é cumprir o que está escrito. Esse é um ano em que você vai estar, versículo 1, ou na turma de quem restaura com mansidão, ou na turma de quem se arrepende dos pecados. Como eu decidi não ser mais da turma do que está no pecado, eu vou estar na turma daquele que restaura as pessoas que estão com mansidão. Lembrando que a qualquer momento eu posso cair, porque todos têm suas próprias tentações. Aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Então por isso que é muito difícil você se achar melhor do que os outros, que já é a próxima dica, para de se achar. Porque eu estou em pé hoje, mas quem me garante não é o meu poderoso caráter, não, é a misericórdia de Cristo. Qualquer homem, qualquer mulher que está aqui, se der um passo para fora da misericórdia, dançou. Por isso que a gente tem que orar todo dia, porque todo dia a gente precisa da graça. A gente tem que se arrepender todo dia a gente precisa da misericórdia. Nós temos que ler a Bíblia todo dia nós precisamos da palavra. Nós temos que ter contato com Deus todos os dias, porque sem Ele nada podemos fazer. Aí o apóstolo Paulo vem e te dá uma lista de coisas que você precisa fazer para que realmente no próximo ano as coisas aconteçam. Levar a sua própria carga e deixar a vida dos outros. Cuida da sua própria vida e deixa dos outros. Repartir as coisas boas que você está recebendo com quem te instrui na palavra. Lembrar que de Deus não se zomba, e tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. E se você plantar na carne, vai colher destruição, mas se plantar no Espírito, vai colher vida eterna. E não se cansar de fazer o bem, porque você vai colher o bem que plantou, se não desanimar. E fazer o bem a todos, em especial aos da família da fé. Essa palavra é a direção que você precisava para o seu próximo ano. No seu próximo ano, Deus está te pedindo: filho, filha, você pode andar mais alinhado com o que eu já escrevi? Tem gente que está esperando novas revelações. Deus falou assim: então por que eu escrevi? Você está esperando tanta coisa nova e tem 1 milhão de coisas que você nem cumpriu, eu já deixei escrito. Você não está nem perdoando quem te feriu e está pedindo para eu te dar isso, filha. Primeiro perdoa. Se você não perdoar, eu não posso te perdoar dos teus pecados, está escrito. Se você não fizer o bem para as pessoas, eu não posso te chamar de meu filho, minha filha. Eu estou com saudade de te chamar de filho, porque você só está fazendo mal e pensando mal para os outros. Se você continuar cuidando da vida de todo mundo e não carregar sua própria carga, não vai dar certo ano que vem. Cuida da sua própria vida, você já tem suas situações. Se você se cansar de fazer o bem, você não vai colher. Então não para de fazer o bem, mesmo que ter feito o bem tenha te desanimado, porque as pessoas são mais. E olha para os da família da fé com prioridade. Tem que fazer alguma coisa? Faz primeiro para quem é teu irmão em Cristo. Não sou eu que estou te orientando. O apóstolo Paulo está pedindo para você imitá-lo. Faz primeiro
para os seus irmãos em Cristo. Chegou o momento de nós vencermos através da palavra e não do que achamos. Você ainda não percebeu que o que você acha não deu certo até hoje? Vamos para o que dá certo direto. Vamos para o que funciona direto. Vamos para aquilo que muda a nossa história direto. Vamos para aquilo que quebra as maldições que estavam sobre a nossa vida direto. Vamos para aquilo que derruba a fortaleza da miséria que está implantada na tua mente. Porque a pobreza é um espírito que vem na tua mente. Não um espírito que vem no teu bolso, não. É um espírito que vem na tua mente, que não te permite pensar como deveria, para que o bolso possa ser preenchido. A palavra de Deus é a única que subjuga os espíritos imundos, que destrói as maldições que vieram de gerações para te alcançar. A palavra de Deus é a única que mata o pecado. A palavra de Deus é a única que liberta o oprimido. A palavra de Deus, e somente a palavra, é a única que abre a tua mente para o tempo que Deus está trazendo. Você nem consegue imaginar, porque Isaías diz que os planos dele são maiores que os teus, os pensamentos são muito maiores. Tudo que você está pensando de bom não tem nada a ver com o que Deus está pensando, é muito maior. É por isso que você tem que fazer a oração de Jesus no Getsemane: não seja como eu quero, Deus, mas seja conforme a tua vontade. Eu acredito, e eu encerro aqui, que nós viveremos os melhores dias da nossa vida. Eu não acredito isso só por causa de uma palavra profética que eu estou soltando sobre a tua vida, não só por causa desse ambiente de glória que está aqui. Eu acredito nisso, porque agora a palavra vai ser a base. Onde tem palavra tem resultado. Fala para a pessoa que está ao teu lado: onde tem Bíblia, onde tem palavra, tem resultado. A Bíblia é a mente de Deus. Deus abençoe tudo que suas mãos tocarem. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus te dê saúde, paz e tudo que você precisa para poder cumprir a tua missão aqui na terra. Você sabe que tudo que a gente realmente precisa, Deus já nos deu. Você pode até não querer perceber ou não querer reconhecer. Afinal de contas, nós vivemos num mundo em que a comparação é tão grande que Deus te dá um carro, você acha que teu carro não é bom porque a pessoa tem um carro melhor. Aí Deus te dá uma família, que não existe família perfeita, mas existe a sua, e você acha que sua família é desengonçada porque a outra família se veste melhor, ou parecem, pelo menos na internet, serem mais comportadinhos. O tempo todo a gente acaba se tornando especialistas em não valorizar o que Deus nos entregou. Deus às vezes dá um dom para você, e olha que dom é uma coisa que nem todo mundo recebe de forma tão clara. Tem gente que demora anos servindo ao Senhor para receber um dom. De forma clara, todos conseguem identificar. Um dom de profecia, o dom da cura. Um dom. O dom de cantar, o dom de liderar, o dom de pregar. Dom de operar milagres. Mas tem gente que, mesmo sendo um desses poucos que recebe um dom tão especial, não valoriza o dom que tem. Tem o dom de pregar e acha que o da profecia é melhor. Por quê? Porque o tempo todo nós somos expostos, não só por causa desse mundo online que vivemos, mas por causa do crescimento, do avanço da comunicação no mundo, de como as pessoas se portam, de como as pessoas já não se importam em pousar algo que elas não são, ou seja, ser um personagem o tempo todo. Só que o problema das pessoas que são personagens é que elas botam um modelo que não é real e você fica se comparando com algo que não existe. Mas tem gente que não valoriza o que tem, não por comparação. Tem gente que não valoriza o que tem e o que Deus entregou, porque não sabe o quanto isso é importante para o teu sentido de vida, para o cumprimento da tua missão na terra. Não sabe o quanto isso vale para a criação do teu futuro, do teu destino. Tem gente que não tem a mínima ideia de que Deus é tão perfeito
que tudo que você precisa, inclusive as dores que você passou, Ele já te entregou para formar o teu eu de hoje e para programar o teu futuro de amanhã. Tudo que você precisa. Por exemplo, tem gente que fala assim: Tiago, eu queria tanto palestrar, eu queria tanto pregar, mas eu tenho medo de falar em público, eu não falo bem, eu gaguejo, eu tenho vários problemas. Tem duas coisas para a gente pensar aqui. Ou Deus quer que você se esforce muito para passar por cima dessa limitação, ou pregar não é para você, é um dos dois. E às vezes você tem algo que a pessoa que prega não tem, mas você não quer valorizar isso que você tem, porque você acha que pregar é melhor do que o que você tem. Mas isso serve também para coisas materiais, isso serve para a família, gente que compara a família, a gente compara coisas materiais, eu tenho, você não tem, você faz, eu não faço, eu queria viajar como você viaja. Mas Deus, eu vou repetir, Ele só dá aquilo que você precisa para cumprir a tua missão na terra. Então, ao invés de você reclamar porque não tem, hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, você vai começar a valorizar o que tem. Porque com aquilo que você tem, Deus vai fazer um milagre acontecer. Você imagina se aquele menino que estava na multiplicação dos pães e peixes, quando visse a multidão e visse Jesus precisando, os discípulos precisando de algo para comer, alguém tem algo para comer e fala assim: puxa, vou nem falar que eu tenho, porque são 5.000 pessoas, né? Se eu fosse dono de pizzaria, eu mandava fazer um monte de pizza, mas não tenho nada, tadinho. Olha aqui, ó, que eu tenho um restinho de 5 pães e 2 peixinhos. Quem não valoriza o que tem na mão, por mais pouco que seja, perde a oportunidade de ser um canal de milagre. Perde a oportunidade de criar, de forjar o próprio futuro. É você e Deus que cria o teu futuro. Você não depende de ninguém, não depende de doação de ninguém, não depende que ninguém interceda por você, é você e Deus que cria o teu futuro. Então a gente é especialista em achar maravilhoso o que os outros têm e depreciar o que nós temos. Eu aprendi de uns anos para cá a supervalorizar o que Deus me deu. A família é minha. Pode ter famílias mais bonitas, pode ter família mais rica, pode ter família mais espiritual, pode ter família o que for. Não quero saber, eu quero saber que é minha, eu amo, eu cuido e é a minha. Eu honro minha família, eu honro meus filhos. Pode ter gente com um carro melhor do que eu não quero saber. Aquele é o meu carro, é o que eu posso pagar. Aí quando a gente começa a não valorizar o que a gente tem, a gente começa a se meter em dívida que não pode, para comprar coisas e fazer coisas que é para agradar os outros, que nem agradar você porque você vai dormir cheio de dívida, vai dormir cheio de cobrança, cheio de preocupação. Então tem muita gente que recebe coisas divinas e perde por não valorizar. Aliás, a palavra desprezo, a palavra desprezo ou menosprezo aparece sempre na Bíblia como algo que você vai perder. Toda vez que uma pessoa desprezou ou menosprezou algo na Bíblia, ela perdeu isso. A esposa de Davi desprezou Davi em seu coração quando viu dançando, entrando com a arca em Jerusalém. A Bíblia disse: e desde esse dia ela nunca teve filhos. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi quando viu, falou: esse é o que vai lutar contra mim? Eu sou algum cão para ele vir lutar comigo com paus? Desprezou e perdeu. A Bíblia diz: não menospreze os pequenos começos. Ou seja, desprezo e menosprezo não é para estar no vocabulário de alguém que se diz crente. Não é para estar na tua vida. O que Deus te entregou, o que Deus confiou na tua mão, não é para você menosprezar nem desprezar. É para você começar a valorizar. Aliás, você só faz crescer aquilo que você valoriza. Tudo que você despreza, você perde. Mas o que você valoriza, expande. Então o pouco que você tem, o donzinho pequeno que você tem, que você gostaria até de ter outro, mas o que você tem, começa a valorizar para ver onde Deus te bota com esse dom. E tem algo muito interessante na passagem que eu vou ler hoje. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a Bíblia em Juízes, capítulo 16. Juízes,
capítulo 16, versículo 28. Olha o que diz, 16, 28 de Juízes. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço-te que te lembres de mim e me dê força apenas mais uma vez. Vou repetir isso. E me dê força apenas mais uma vez, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que eles arrancaram. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com toda a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara durante toda a sua vida. Vou te explicar quem foi Sansão. Um menino especial, que quando nasceu, os pais o consagraram ao Senhor como nazireu, alguém que seria separado para Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Sansão tinha um título mais importante de Israel naquela época, que era juiz. Fora isso, fora ele ter os pais por perto, imagina, nem todo mundo tem a oportunidade de ter pai e mãe por perto o tempo todo, protegendo, guardando, dando direção profética. Muitos daqui nem cresceram com pai, mas Sansão teve pai e mãe dando direção profética, dando proteção, ungindo, protegendo. Que privilégio! Mais do que isso, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Mais do que ter um título que era o mais importante da época, juiz, ele ainda tinha uma força, que a Bíblia diz que ninguém possuía igual. Sansão era tão forte que ele conseguia rasgar um leão numa só abraçada. Você imagina, se a gente vê um leão, a gente sai correndo. Sansão, com um só golpe, partia no meio. Um homem fora do comum, um homem extraordinário, um homem com grande chamado, um homem respeitado em Israel, um homem que Deus usava, um homem que tinha tudo para dar certo, mas acabou se suicidando. Acabou tirando a própria vida, porque ele decidiu pisar em cima do que Deus deu para ele. Ele decidiu menosprezar a força que tinha. Qual é a prova disso? Ele brincou o tempo todo. Presta atenção, não é que ele não valorizou, não, é pior do que isso, ele zombou da força que tinha. Ele podendo escolher qualquer mulher em Israel, porque é costume em Israel que os homens escolham mulheres dentre os filhos de Israel. É uma proibição entre os judeus até hoje escolher mulheres de outro reino. Sabe onde é que ele foi? Nos filisteus. Ele foi no povo inimigo. É quando aquilo que Deus te deu te deixa tão orgulhoso que você acha que pode quebrar as regras divinas. Ele falou: vou no povo inimigo. E mandou os pais escolherem aquela mulher e acabou. Sendo juiz em Israel, sendo um homem que o Espírito do Senhor se apoderava dele, deitava com as prostitutas. Ele zombava do que Deus entregou para ele. Ele pisava no título, na família, no dom, na força que Deus deu para ele. E tudo que você despreza, você perde. Está reclamando do seu carro? Imagina a sua vida sem ele. Está reclamando do seu casamento? Cuidado, hein? Está reclamando disso? Meu emprego, que... Então, imagina sem o teu salário como você estaria hoje. Porque, como diz o dito popular, tudo que está ruim pode piorar. Não abra a tua boca para você mesmo piorar a tua vida. Sansão estragou a vida dele sozinho. Ele não precisou nem do diabo.
Porque tem gente que é tão falto de inteligência que não precisa nem de Satanás para atrapalhar. Ele mesmo começou a flertar com uma mulher chamada Dalila e começou a brincar com os segredos de Deus. Jamais brinque com os segredos de Deus. Cada ser humano que está aqui hoje recebeu um código divino, que desde quando você saiu do ventre da tua mãe está dentro de você. E quando você descobre o que é isso, eu sei qual é o meu, você vai saber qual é o teu. Você não pode negociar, você não pode zombar, você não pode brincar com isso. Porque se Deus te deu, é para um propósito eterno. E você precisa proteger e valorizar o que Deus te entregou. Sansão não, ele brincava e falou assim: Dalila, se você fizer tal coisa, eu conto como é que como é que eu sou tão forte. E ele ficava brincando, falando coisas que eram mentira, para se pôr à prova. Mas uma vez, ela fez um carinho diferente nele, seduziu de forma diferente, e ele acabou falando a verdade. Porque, como diz também um dito popular, quem muito brinca com fogo acaba se queimando. Isso aí. E um dia ele, sem querer, falou a verdade: se passarem navalha na minha cabeça, eu perco toda a minha força. Porque a Bíblia diz que a força, esse poder que Deus deu a Sansão, estava concentrado em seus cabelos, e ele foi consagrado quando nasceu para ser nazireu. Nazireu não tomava vinho e não cortava cabelo. No outro dia de manhã, a armadilha estava feita. Prenderam o homem mais forte do mundo, e a primeira coisa que fizeram, arrancaram os olhos dele. Porque quando você perde o que Deus te deu, a primeira coisa que vai embora é a tua visão. Você já não consegue enxergar mais nada, você já não consegue enxergar futuro, você já não consegue projetar mais nada, e você começa a entrar num processo de zombaria. O que você zombou do que Deus te deu, agora os homens vão zombar de você. A Bíblia diz, alguns versículos antes daqui, no 16:23, que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem sacrifício ao deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus, o deus Dagom, estavam glorificando o falso Deus. O nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. Ou seja, Sansão não só prejudicou ele não, agora está zombando o nome de Deus, porque Dagom está sendo glorificado, porque o homem mais forte do mundo caiu na mão deles. Sucedeu que, alegrando-se-lhe os corações, chamaram Sansão para brincar diante deles. Sansão virou bobo da corte. Sansão virou bobo da corte. O juiz de Israel, o homem na qual o Senhor se apoderou dele, o homem mais forte do mundo, agora é bobo da corte, cego e bobo da corte. O pessoal ficava empurrando ele, dando tapa: Sansão! E chamaram Sansão do cárcere, e Sansão ficou brincando diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então Sansão disse ao moço que tinha pela mão, ou seja, como ele já estava cego, alguém o guiava pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas que sustentam a casa, eu preciso descansar em uma delas. Sansão começou a criar uma estratégia. Vivendo o período mais vergonhoso da sua história, passando a humilhação mais profunda da sua existência, ele começa a pensar: a única forma de eu acabar com essa humilhação é implorando a Deus que Ele somente mais uma vez, só mais uma vez, me dê força, porque eu pego essa coluna, derrubo esse palácio e mato todo mundo. Eu vou junto, mas levo todo mundo comigo. E a Bíblia diz, conforme o primeiro versículo nós lemos, que ele coloca a mão e fala: Deus, somente mais uma vez me dá força. Sabe o que ele falou em outras palavras? Somente mais uma vez, eu estou te implorando, me dá o que eu sempre tive de graça e nunca valorizei. Ele está implorando para ter o que ele sempre teve e não usou. Ele está implorando só mais uma vez: me dá o que eu tinha
todo dia, pela graça de Deus, não me importava. A ponto de brincar com isso, a ponto de zombar disso, a ponto de caçoar dos segredos de Deus. E Deus, como é infinito em sua misericórdia, concedeu a Sansão mais um dia de força. E a Bíblia diz que no último dia da sua vida ele cumpriu o seu propósito. Para quem não conhece todo o livro de Juízes, a Bíblia diz que o propósito, a missão de Sansão era livrar Israel da mão dos filisteus. E no dia da sua morte, pena que trágica, ele matou mais homens filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, no último dia da sua vida ele cumpriu o seu propósito. Pronto, acabei com todo mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o destino que Deus traçou para você é imutável. A trajetória que você escolhe. Como vai ser? Se vai sofrer? Se não vai? Se vai ganhar dinheiro? Se vai ficar pobre? Se vai ser cego sendo zombado? Ou se vai ser governando? Aí é com você. Mas o que Deus falou a seu respeito vai se cumprir. Sansão, do jeito que estava, cumpriu o seu propósito. Sansão, do jeito que estava, fez exatamente o que Deus previu. A pergunta é: como você quer cumprir o propósito que Deus colocou na tua vida? Porque junto com todo o propósito ele coloca a ferramenta. Com o propósito de Sansão ele colocou ferramenta, colocou título de juiz, colocou força, e ainda assim ele preferiu zombar, ele preferiu desvalorizar, ele preferiu brincar com o que Deus tinha confiado a ele. Desde pequeno eu falo em público, e falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Depois do medo da morte, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Quando eu percebi que eu tinha naturalidade desde os 5 anos para falar em público, e muita gente desmaia se vier falar em público, eu falei: Deus vai me usar nisso, não é possível. E eu comecei a ficar atento a tudo que Deus tinha me dado. Deus me deu o dom de falar em público, Deus me deu o dom de entender a palavra de uma forma mais fácil. Eu entendo, eu leio a Bíblia, eu consigo entender coisas rápido. Isso é um dom, não é inteligência. Isso é um dom. E aí eu comecei a entender: opa, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. E que aquilo que Deus me deu eu nunca brinquei. Eu estou vindo de uma sequência de viagens que eu acho que nunca na minha vida eu viajei tanto, eu nunca trabalhei tanto. Amanhã eu começo, meu método 10 são 3 dias, manhã, tarde e noite, dando aula. Hoje seria minha única noite livre. O pastor Jairo me ligou e falou: Pastor Tiago, eu preciso que você pregue na igreja. E eu nunca na minha vida, e peço a Deus pela sua misericórdia que me leve assim até o fim, eu nunca desprezei o dom que Ele me deu. Se eu estou vivo, se eu estou respirando, eu vou e faço. Eu falei: eu vou. Porque eu não quero terminar como Sansão. Eu não quero pisar no que Deus me confiou. Se Deus me confiou, eu vou usar. Fala para o irmão que está ao seu lado: se Deus te deu, usa. Não despreza não. Não compara com os outros não. Usa! Sabe que é difícil a gente usar o que Deus nos deu? Porque a gente sabe de onde saiu e o passado insiste em pesar e condenar. Sabe que a gente tem dificuldade de usar o que Deus nos deu? Porque você sabe qual é a tua capacidade. As pessoas que não conhecem a tua capacidade acham que você pode ir além. Você se conhece e fala: eu não consigo. E o medo te freia. Ou seja, você confia mais no teu medo do que na palavra que saiu da boca de Deus sobre a tua vida. Uma das primeiras vezes que eu preguei em público, assim, para um grande público, eu ainda não era pregador, me surgiu uma oportunidade para pregar. Eu lembro que eu fiquei inseguro porque eu não preparei uma mensagem, eu não tinha sido convidado para pregar. Surgiu uma oportunidade e eu falei assim: eu tô com medo, pensei. Eu falei comigo mesmo. Mas aí, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu falei: bom, eu vou lá. Porque se eu passar vergonha, já é a desculpa que eu tenho para falar: viu, Deus, não deu certo. Aí eu já saio fora. Mas você tem que ter coragem para fazer isso, de se expor à vergonha caso não seja de Deus. E eu falei: Deus, eu não estou preparado, eu não preparei mensagem, mas você sempre disse que ia me usar nisso.
Então usa, porque você vê que eu não tenho capacidade de fazer. Subi. Falei 19 minutos. E foi essa pregação que soprou meu nome no Brasil. Com medo ou sem medo, faz. Com medo ou sem medo, usa o que Deus te deu. Com dinheiro ou sem dinheiro, faz. Faz isso que eu estou te falando. Se é de Deus, se Deus colocou isso em mim, eu vou fazer. Se der errado, eu paro logo. Pronto, entendi errado. Mas eu duvido dar errado. Com Deus não tem como dar errado. Você só precisa fazer. Você só precisa usar o que Deus confiou em você. Se você não usar, os filisteus vêm e roubam. Os filisteus roubaram a força de Sansão, porque levaram os seus cabelos. E eles souberam onde estava o segredo, porque o próprio Sansão se meteu nesse problema. O que é impressionante na história de Sansão é que não teve diabo. Não teve um Satanás, eu vou botar um negocinho na cabeça de Sansão. Tem ser humano que se autodestrói mesmo. Satanás não tem nenhum trabalho com ele. Mas nessa noite eu vim aqui porque a tua história vai mudar. O rumo da tua caminhada na terra vai mudar. O que Deus confiou em você, seja pequeno, médio ou grande, será usado a partir de hoje e vai multiplicar. Porque tudo que Deus te deu e você usa, multiplica. Então fui a primeira vez, preguei. Quando eu desci nesse dia, eu tinha 70 convites para pregar. Eu não tinha convite nenhum na vida. Quando eu desci nesse dia, eu tinha 70. Porque tudo que você usa, multiplica. Você tem que começar a deixar a vergonha de lado, timidez de lado, até porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, a covardia de lado, o medo de lado, a comparação de lado e começar a fazer aquilo que você sabe que Deus te entregou. Você faz coisas que ninguém faz, foi Deus que colocou aí, meu irmão. Não tem nada em nós que venha de nós mesmos. Se você faz algo muito bom, que ninguém faz parecido, você sabe que é diferente por causa disso? Usa. Deus te colocou numa posição que era impossível para alguém da tua família, alguém do teu bairro chegar e você chegou. Usa, tem alguma coisa de Deus aí, hein? E quando você começa a usar, você não brinque com fogo. Você sabe onde é que Sansão começou a errar? Quando ele começou a quebrar umas regras divinas. Eram regras culturais até. Não tome esposa de outros povos. Ele foi lá e tomou. Por quê? Porque todo orgulhoso, toda orgulhosa vai quebrar a regra divina. E quando quebra, começa a brincar com fogo. E o que muito brinca acaba queimado. A Bíblia diz que o homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta mais. Toda vez que você vê uma pessoa que caiu e nunca mais se levantou, eu te dou essa certeza bíblica, não foi a primeira vez que ele fez. Porque a pessoa foi muitas vezes repreendida por Deus para cair e nunca mais se levantar. Mas continuou brincando. Mas continuou desvalorizando, porque quando você brinca com fogo, quando se trata de coisas espirituais, você está desvalorizando, por exemplo, o perdão dos seus pecados que Jesus te deu, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz pela tua salvação. Você está pisando no dom e no talento que Ele te deu para cumprir o teu propósito na terra. Você está desvalorizando a igreja de Cristo, os teus pastores que investem em você. Então você está pisando em muitas coisas ao mesmo tempo. Não é tempo mais de nós desmerecermos o que Deus nos entregou. Hoje você pode, para quem me acompanha nas redes sociais, você pode acompanhar a gente fazendo grandes coisas. 10 mil pessoas no Ibirapuera, na conferência de destino, e as mentorias lotadas, isso, aquilo. Mas tem gente aqui olhando, está aqui comigo desde o início, e muita gente está aqui. Eu dava aula para 15 pessoas. Deus me deu o dom, não foi falar para a multidão, não. Deus me deu o dom para falar com pessoas. Eu comecei com 10, comecei com 15.
Só que eu não parava, eu não tinha medo, eu não tinha mais vergonha. Eu falei, eu vou fazer o que Deus me deu. Porque quem é fiel no pouco, Deus é quem coloca sobre o muito. É Deus quem vai te colocar sobre o muito. É Deus quem vai te colocar sobre... Não é o teu braço, não é a tua força, é o próprio dom que Ele já colocou em você. O próprio Deus vai te colocar sobre o muito. Por isso, não despreze os pequenos começos. Não menospreze o dom que Ele colocou em você. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que foi posto em ti mediante a imposição das minhas mãos. Se teu dom, se a ferramenta que Deus colocou em você está meio sonolenta, essa noite é uma noite de avivamento, porque nada do que Deus colocou em você será perdido. Nada do que Deus colocou em você será perdido. Nada. É lógico que por um tempo você faz coisas que não queria. Tiago, eu estou no emprego que eu não queria. Tiago, eu estou numa função que não tem nada a ver. Deus sempre vai colocar a gente em lugares que parece que não tem nada a ver para nos treinar para o futuro. José não tinha nada a ver com a prisão, mas ali ele conheceu as pessoas que apresentaram ele para Faraó. Davi não tinha nada a ver com um pasto de ovelhas, mas ali ele treinou Davi para ser o pastor de Israel. Não existe coincidência no reino de Deus. Tudo é destino profético. Ele programou cada dia da tua vida. Ele programou a família que tu nasceu. Ele programou as dores que você passou para te fortalecer. Ele programou as coisas boas, os ensinos, a instrução que você recebeu. Ele programou todas as coisas e agora está na hora de você começar a usar. Usar a experiência que Ele te deu, usar o dom que Ele te deu, usar as ferramentas que Ele te deu, usar o talento que Ele te deu, porque quem não usa está desprezando. Quer ver? Experimenta eu te dar um presente e nunca te ver usando. Eu vou achar, ele está desprezando o meu presente. Isso acontece direto comigo. A pessoa me dá uma calça, a pessoa aqui da igreja chega e me dá uma calça. Passa um domingo, eu não venho com a calça. No terceiro domingo, pastor, o senhor não gostou da calça, não? Falei, gostei, irmão, mas é que é de moletom, não dá para vir para a igreja. O cara queria que eu viesse de terno por cima e moletom por baixo. Porque quando você não usa o que a pessoa te deu, você está desprezando, pelo menos parece que está. Sim ou não? Imagina Deus, na sua infinita misericórdia, falar, eu sei o que você precisa. Você precisa desse dom para cumprir o teu propósito. Você precisa dessa família. Você precisa dessa história de vida. Você precisa desse emprego. É por um tempo, mas é o que você precisa para entender o próximo passo. E aí você despreza o que Deus te deu. Eu odeio esse carro, eu odeio esse homem, eu odeio esse trabalho, eu odeio São Paulo, eu odeio o Brasil, eu era para morar em outra... Ah, era para morar fora? Então Deus errou. Era para ter te feito nascer no Japão, te fez nascer no Brasil. Deus não entende de destino. Quem entende é você. Nada na tua vida aconteceu por acaso, tudo estava programado. Nós precisamos somente nos submeter debaixo da poderosa mão de Deus, porque no devido tempo Ele é quem vai nos exaltar. Ele é quem vai nos levantar. Sansão termina a sua missão derrubando aquela casa e matando todo mundo. Curiosamente, aparentemente terminou mal, tirando a própria vida e de uma forma terrível, cego, sendo zombado, mas curiosamente em Hebreus 11 ele aparece na lista dos heróis da fé. Porque o herói da fé não é quem fez tudo certo na vida, é quem morreu cumprindo o seu propósito. Abraão morreu cumprindo o propósito, José morreu cumprindo o propósito, Davi morreu cumprindo o propósito, Josué morreu cumprindo o propósito. Quem morre cumprindo o seu propósito na terra entra na lista de heróis e heroínas. O que Deus tem para você é muito mais do que um emprego melhor, é entrar na lista de heróis. O que Deus tem para você é muito mais do que casar bem, que é maravilhoso, mas é fazer história enquanto você está passando nessa terra. Mas para isso, você precisa valorizar o que Ele já te entregou. Deus nunca vai te dar mais se você não valoriza o que tem. Quem é pai e mãe aqui? Quem tem filho vai entender bem isso aqui. Você tem coragem de dar um brinquedo novo para o seu filho, sabendo que ele só quebra os brinquedos que você dá?
Você dá o carrinho, ele blá, destrói. Pai, me dá outro, você vai dar? Pô, desculpa, tem que ser uma pessoa completamente fora da realidade para fazer um negócio desse. Isso é uma maldade emocional com seu filho. Você não está treinando ele. Porque uma pessoa que não usa, ou que quebra, ou que não trata bem o que já ganhou, o pai não se sente bem em dar mais. Como é que você está pedindo mais a Deus se você não usa e valoriza o que já tem? Dê um exemplo nas pequenas coisas. Você tem um carro, pode ser mais velho do que você gostaria, mas limpa o carro, deixa ele sempre bem cuidado. Você tem uma família, proteja a sua família, valoriza a sua família. Não é do jeito que eu queria. Conversa com todo mundo aqui, todo mundo vai ter uma reclamação também. Aqui no Instagram a gente não posta as coisas ruins, é só coisa boa que a gente posta. Aí você acha que a vida de todo mundo está uma maravilha. Tá todo mundo dodói, todo mundo precisando de ajuda, todo mundo precisando de Jesus. Tira os olhos dos outros e coloca os olhos aqui dentro, no que Deus já depositou em você, para você ver o que vai acontecer nos próximos dias. 2022 não vai terminar sem Deus liberar sobre você tudo aquilo que é teu, e o que é teu ninguém toca, ninguém toma. Mas o que não é teu, não adianta você lutar muito, não vai vir para você. Por isso, submeta-se à vontade de Deus. Valorize o que Ele entregou para você. Seja fiel no pouco e se prepare para viver o extraordinário de Deus. Quem recebe essa palavra fica de pé. Está chegando um novo tempo. Um tempo em que a gente vai começar a ter resultado. Um tempo que a gente vai começar a provar Deus de perto. Chega de provar Deus de longe. A gente vai começar a provar Deus de perto, mas para isso, você precisa começar a usar o que Ele colocou em você. Quem é que sabe que recebeu um dom divino? Dom da cura, dom de libertação, dom de intercessão, dom de profecia, dom de pregar, dom da música, um dom divino. Abaixa. Quem é que sabe que recebeu um dom divino, mas não usa? Ok. Então comece a usar a partir de hoje. Se é profetizar, profetiza. Se é pregar, prega. Ninguém me chama para pregar. Liga uma live no teu Instagram com 3 pessoas e começa. Deus não te chamou para pregar para a multidão, Ele te chamou para pregar, lembra disso. A multidão vai acrescentar com a tua insistência, vai acrescentar com a tua habilidade, com a tua constância. Quem aqui sabe que faz algo diferente? Não é um dom, mas algo diferente você faz. Uma habilidade de falar em público, sei lá, você coloca a mão no artesanato, só você faz daquele jeito. Você tem uma habilidade diferente, você reconhece que isso é uma coisa diferente em você. Olha quanta gente. Usa. Quem aqui vive uma vida hoje muito melhor do que o histórico familiar? Teus pais, teus avós, a sua vida é totalmente diferente. Usa isso. Se Deus mudou essa tua história, se Deus mudou a tua história, é porque Ele quer que você use essa experiência para ajudar muita gente. Porque tem muita gente repetindo a história e os erros dos pais e dos avós. Você pode dar o exemplo, pelo que está acontecendo na tua vida, que não precisa ser assim. Deus te deu o dom de falar, fala. Deus te entregou um segredo, não conta. Não conta. Não brinca com fogo. Seja fiel no pouco.